Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. É com muito prazer que eu trago hoje para vocês uma entrevista com o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o general de brigada Luciano Batista de Lima. E por que eu digo isso? Eu conheço o general Luciano há quase 40 anos, nós somos colegas na Escola Preparatória de Cadeias do Exército, depois da Academia Militar das Agulhas Negras. Logo após, cada um seguiu o seu caminho. Luciano na arma de artilharia, ele participou da missão de paz em Chipre, também foi chefe de uma comissão do Exército Brasileiro em Washington, os Estados Unidos. Tem todos os cursos de carreira, teve uma carreira brilhante no Exército Brasileiro. Então hoje vocês vão conhecer o trabalho dele, né, junto à 17ª Brigada, e saber também como é que é um artilheiro comandar um infante na selva. Vamos ver então a entrevista do general Luciano Batista de Lima. General, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no Arte da Guerra e no Velho General, tá? É um prazer duplo, primeiro pelo profissional que eu recebo, segundo pelo amigo aí de quase 40 anos, né? Então quero parabenizar o senhor pelo seu trabalho, dizer que a casa está à sua disposição. Bom, Farinaz, é uma satisfação estar aí no canal Arte da Guerra, no Velho General. Me sinto emocionado, realmente feliz, muito feliz de reencontrar um amigo de 40 anos, e que junto nós entramos nas Forças Armadas no mesmo dia, né? Você seguiu uma carreira naval, né? E eu estou aqui trabalhando numa brigada de infantaria de selva, e é uma satisfação encontrar você e os amigos que estão nos assistindo. Tá ok. Robert, general, é um prazer receber o senhor aqui. Enfim, acho que o comandante já falou tudo, o senhor já falou tudo também, os senhores se conhecem, então acho que a entrevista vai fluir aí de forma bastante agradável. Robert, eu vou fazer o de sempre, você que abre com as perguntas aí, tá contigo. Ok, então, bom, general, como o senhor está hoje, atualmente, comandando uma brigada de infantaria de selva, eu gostaria de perguntar, assim, qual é a sua visão sobre a Amazônia, soberania, cobiça internacional? Como é que o senhor vê a Amazônia, né? Olha, a primeira frase que eu vou colocar para todos os amigos que nos assistem, né, militares, civis, pessoas que se interessam pela defesa, pela segurança, é que a Amazônia ainda é uma grande desconhecida da maioria do povo brasileiro e do mundo em geral, né? Eu digo que a Amazônia tem que ser conhecida, estudada e vivida. Tem muitas pessoas que vivem aqui na Amazônia que conhecem somente um pedacinho dela, né? Conhecem somente aquele pequeno distrito periférico aqui de Porto Velho, ou conhece a sua realidade da sua comunidade ribeirinha, ou de uma comunidade indígena, e não tem noção do que acontece do outro lado da Amazônia. E as pessoas que estão, às vezes, na região sudeste, na região sul, podem conhecer por estudá-la. E eu digo o seguinte, a Amazônia tem que ser vivida e estudada. E cada dia que eu passo aqui, eu mais me apaixono pela Amazônia, vejo a complexidade que nós temos a complexidade dos problemas que aqui existem e a riqueza espetacular, é fantástica essa região. Então, a minha visão é essa, mas a ideia-chave, né, o que tem que ficar na cabeça de cada um de nós é que nós temos capacidade, condições, competência, amor, força para cuidar da Amazônia. Nós temos que cuidar da Amazônia, não precisa vir ninguém aqui para isso. Eu tenho até exemplo para dar durante a entrevista, pode ter certeza disso. Tá. Vou fazer a próxima, tá, Albert? General, okay. Queria que o senhor falasse sobre a Operação Verde Brasil e a importância da mesma. Bom, a Operação Verde Brasil está na sua segunda edição. O ano passado, nós tivemos durante 2 meses, aproximadamente do dia 25 de agosto a 25 de outubro, a primeira Operação Verde Brasil. Foi um decreto presidencial de garantia da lei da ordem e em virtude daquela pressão internacional que nós vivíamos, que quem estava distante daqui imaginava que a Amazônia inteira estava em chamas. E isso verdadeiramente não acontecia. Mas, meus amigos, realmente, quando eu cheguei em Porto Velho ano passado, no dia 25 de agosto, cheguei aqui exatamente no dia do soldado, a cidade de Porto Velho, assim como Marabá vivia a mesma situação, se sentia o tempo todo, durante o dia, cheiro de fumaça.
Então, as queimadas são um problema sério aqui na Amazônia, mas é lógico que não era aquele contexto apresentado pela mídia internacional, principalmente pelo pessoal da Europa. O presidente da França se manifestou na época, e eu entrei no comando da 17ª Brigada, assumi o comando no dia 27 de agosto, já durante a Operação Verde Brasil. A Operação Verde Brasil do ano passado, ela ficou muito focada no combate às queimadas, porque nessa região que nós estamos aqui, na região da Amazônia Ocidental, o período de meados de julho até novembro é um período de queimadas. E o que foi analisado por parte do governo federal, do Ministério da Defesa, das agências de inteligência, dos órgãos ambientais? Não adianta entrar na guerra para combater a consequência. Nós temos que combater as causas do problema. Exatamente. E a origem do problema, exatamente. Não adianta eu iniciar a operação no mês de agosto, quando muitas áreas já estão queimando. E uma coisa que tem que ser muito pontuada, muito bem colocada nessa questão, é que o desmatamento é o combustível da queimada. Então, o que queima realmente é o que foi desmatado, porque a madeira é cortada, espera-se um pouco ali o período para iniciar a fase da estiagem, da seca. Esse ano, excepcionalmente, essa fase está um pouco atrasada, nós estamos com chuvas ainda aqui na região, já era para estar mais seco, e também pode ser que a estiagem se prolongue, e aí nós vamos ter um problema muito sério lá em outubro. Mas esse ano a operação, voltando ao assunto, ela iniciou bem antes do ano passado. Nós iniciamos no dia 11 de maio, combatendo o desmatamento. E é impressionante como a presença do Exército, da Marinha, da Força Aérea, das agências, por si só já é um fator de dissuasão. E a operação tem essa importância, a redução do desmatamento, para que lá no mês de agosto, setembro, outubro, a gente tenha uma redução das queimadas significativa. Nós vamos buscar isso aí. Ok, obrigado, general. Robert, você quer fazer a próxima? Sim. General, quantos militares, o senhor comentou que tem envolvimento das 3 forças, né, das 3 armas, e tem outras agências. Quantos militares estão envolvidos na operação e como é a interação e a coordenação com as demais agências envolvidas? Existe uma questão histórica que tem que ser colocada aí na minha resposta, tá? Nós estamos em Rondônia, e a minha área de responsabilidade é Rondônia, o estado do Acre e o sul do Amazonas. Particularmente, Rondônia e Acre são estados em que a presença militar, historicamente, é extremamente relevante. Rondônia é o único estado do Brasil que leva o nome de um brasileiro, o Marechal Rondon. Ela teve uma participação muito grande do coronel Jorge Teixeira, que foi o primeiro governador do estado. A presença muito forte do Exército na construção da 364, tanto em Rondônia quanto no Acre, com a participação do 5º BEC e do 7º BEC. O que isso tem a ver com a pergunta, né, da integração com as agências? Isso facilita tremendamente o trabalho do comandante. Muito. O Exército tem um respeito muito grande na região, e aqui o trabalho com as agências é um trabalho fácil, muito facilitado, muito facilitado. Com relação aos efetivos, nós temos um efetivo de 3.500 militares. E quando eu falo esse efetivo, é um efetivo pronto para ser empregado. Não quer dizer que todos os militares estão atuando o tempo todo, né? E vocês que trabalham aí com os estudos dos assuntos da guerra sabem disso. Nós temos o apoio logístico, nós temos a inteligência, nós temos as tropas que estão no combate, nós temos os nossos hospitais que estão atuando também, né, em apoio à Operação Verde Brasil, em apoio ao combate à pandemia. E além desse efetivo em 3.500, nós temos em torno de 500 agentes ambientais, policiais militares, bombeiros, à disposição para a operação. Tá? E eu vou passar para vocês que agências trabalham conosco. Nós temos, nos 3 estados, as secretarias de segurança e as secretarias de meio ambiente. Nos 3 estados, as polícias militar, a polícia civil e os corpos de bombeiro, todos atuando conosco. Também temos, como órgãos federais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e o CENSIPAM, nos 3 estados. Também temos a participação do IBAMA, do ICMBio e da FUNAI.
e eu acho que eu lembrei de todos. Temos mais uma participação também. Nós temos 30 policiais da Força Nacional de Segurança Pública que foram direcionados aqui para o nosso estado para atuar em qualquer área. Área do Acre, Rondônia e o sul do Amazonas. A área é muito grande. A área de atuação da 17ª Brigada, tá pegando uma comparação com a Europa, é maior do que a soma da França e da Alemanha. Né? Então, isso é para calar um pouquinho a boca do pessoal que fala que o trabalho é fácil, né, Farinazzo? Não é tão fácil, não. E a área também da Brigada, comparando com o Brasil, eu gosto de utilizar comparações que dá para dar uma dimensão boa. A área corresponde aproximadamente ao somatório do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo que nós estamos em área que tem selva, não é uma área totalmente urbanizada. Então, essa aí, acho que eu respondi a pergunta, né, da imigração e dos efetivos envolvidos aqui. Tá? General, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta agora que se refere mais à curiosidade do nosso público aqui, para o pessoal entender também como é que o Exército funciona, porque pouca gente sabe que, embora comande uma brigada de infantaria de selva, o senhor é oriundo da arma de artilharia, o senhor sempre foi um vibrador pela artilharia, porque a gente já se conhece há muito tempo. Então eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é isso aí do artilheiro, comandante infante, para o público civil entender também que no posto de general, né, quando o oficial atinge esse patamar na carreira, a visão dele é uma visão mais holística, uma visão global. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente aí. Obrigado, Farinazzo, pela pergunta. Realmente tem muita gente que não entende, né? Até algumas pessoas aqui em Rondônia falam que eu sou de infantaria, né? Não sabe da história toda. Eu fui da turma do Farinazzo na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Como nós conversamos aí no início da entrevista, eu segui a carreira no próprio Exército, o Farinazzo na Marinha do Brasil, nossa gloriosa Marinha, e escolhi a arma de artilharia. Além de ser de artilharia, eu fiz o curso básico paraquedista, eu fiz o curso na área de operações psicológicas, trabalhei 4 anos na Brigada de Infantaria Paraquedista e 3 anos no Comando de Operações Especiais em Goiânia. Então, eu sempre atuei muito na área operacional. Ao ser promovido a oficial general, a decisão tomada pelo comandante do Exército foi me presentear, né, o presente que eu ganhei, de comandar a 17ª Brigada de Infantaria de Selva aqui em Porto Velho. Eu já conhecia a Amazônia de outras operações militares que eu participei, mas é a primeira vez que eu vinha a servir na Amazônia. O oficial general, ele não necessariamente comanda uma brigada da sua arma. Eu poderia comandar uma artilharia divisionária, por exemplo, mas, na data da minha promoção, estava abrindo aqui o comando dessa brigada fantástica, maravilhosa brigada que eu estou comandando, e por acaso eu recebi o comando da 17ª Brigada, também de um oficial general oriundo de artilharia, né? Então acho que os artilheiros estão fazendo um bom trabalho por aqui. Dobraram, como a gente diz na Marinha, dobraram a amarração. Ou Bravo Zulu, né, que a gente fala, Bravo Zulu. Bravo Zulu. Ô, Albert, quer fazer a próxima? Eu gostaria de perguntar quais foram, como o senhor disse, não sei, talvez o senhor não consiga responder a pergunta enfim, de forma integral, mas porque o senhor comentou que a operação esse ano começou um pouco antes do ano passado, justamente para evitar determinados problemas. Mas quais foram os resultados que a gente pode já medir, se é que isso é possível, da operação esse ano? E a gente consegue comparar isso com resultados do ano passado? Tem como fazer essa comparação, não? É difícil comparar com o ano passado em termos de operação, tá? Como eu coloquei, a operação do ano passado, ela iniciou com o decreto do dia 24 de agosto. E a operação desse ano vai estar iniciou no dia 11 de maio. Então, comparar os resultados operacionais é um pouco complicado, mas eu posso te dar alguns dados muito interessantes sobre o resultado deste ano, né? Comparando com o ano passado, mesmo no ano passado não tendo ocorrido a operação. Isso já comprova a validade, a eficácia, a decisão acertada tomada pelo presidente da República, né, de decretar essa operação de garantia da lei e da ordem, né, que é prevista na Constituição Federal, que o Exército atue nessas operações. Nós estamos, esse ano, por exemplo, com praticamente 1 mês e 2 semanas de operação, com um acumulado de multas acima de 45 milhões de reais. Então,
Se comparado com o ano passado, a aplicação de multas foi muito menor, porque nós estávamos atuando na fase do combate às queimadas. E na fase das queimadas, a multa não tem muita eficácia, né? A multa é aplicada aqui sempre com a participação dos fiscais do IBAMA, dos fiscais do ICMBio e da fiscalização estadual. Tá? Eu preciso destacar também que os órgãos estaduais aqui de meio ambiente, que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela atua conosco sempre. Então, quando nós vamos a uma operação, o Exército ele monta uma base de operações que tem área para repouso, alimentação, segurança, comunicação, inteligência, viaturas, helicópteros, e nessa base de operação a gente recebe os agentes dessas agências, da FUNAI, do IBAMA, ICMBio, Força Nacional, e realmente, eu falei, Naso, essa integração, esse trabalho é fantástico, fantástico. Eu tenho, um sentimento de ser brasileiro, realmente. Não, isso é de ver pessoas assim, não tem policiais que vêm, policiais que vêm de todos os lugares do Brasil, da Força Nacional de Segurança, vêm do Ceará, vêm da Paraíba, vêm do Rio Grande do Sul, do Paraná, e todos juntos numa mesma base, calor, mosquito, poeira, mas ali defendendo a nossa Amazônia. Por isso que eu falei no início, né? Nós temos a condição de defender a Amazônia. Isso eu tenho certeza absoluta. O ano passado, por exemplo, nós recebemos aqui uma equipe de israelenses, de bombeiros israelenses que vieram apoiar, né, dentro de um contexto aí de cooperação internacional, apoiar o combate ao fogo. Trouxeram alguns equipamentos para cá. Equipamentos muito interessantes, tecnologia muito bem planejada e preparada, mas no primeiro momento ali de operação com eles mostraram o sistema e disseram que o sistema funcionaria muito bem utilizando a cobertura de telefonia celular 4G. Bom, muitas áreas da Amazônia não têm cobertura celular 4G e o sistema não funcionaria. Então, nós mostramos aos israelenses que a realidade da comunicação, da logística aqui é muito diferente da realidade que eles vivem no próprio Estado de Israel. Lógico que a tecnologia, a cooperação, o trabalho conjunto, a experiência que foi trocada foi fantástica, foi fantástica. E depois nós conseguimos ver, e foi muito, muito bacana, os bombeiros israelenses apagando fogo junto conosco na Floresta Nacional do Jacundá, durante um período até bem interessante ali da operação. Então, é o que eu digo o seguinte, quem entende da Amazônia, quem conhece a Amazônia, quem sabe o tamanho do problema, como operar, somos nós. E nós temos essa obrigação, como brasileiros, como militares, e o que nos emociona é ver civis trabalhando. Civis dedicadíssimos ao combate ao fogo, né? Os brigadistas do Prévio Fogo do IBAMA, eles voltavam da região de combate ao fogo completamente cobertos de fuligem, às vezes meia-noite, 1h da manhã, e isso é uma coisa que eu faço questão de pontuar, de destacar aqui na entrevista. Eu encontrei homens e mulheres, né, contratados ali pelo IBAMA para combater o fogo, é o Prévio Fogo do IBAMA, indo apagar o fogo de madrugada, porque é a hora que o sol não tem sol, né, que a temperatura é mais fácil de ver o fogo. Então, muitas vezes eles ficavam de 19 horas às 7 horas da manhã, combatendo fogo numa região, por exemplo, de Campos Amazônicos, numa área inóspita, somente com um rádio de comunicação, transportados por um helicóptero da Força Aérea Brasileira ou do Exército, e somente pela manhã eles paravam o trabalho e diziam para a gente, general, missão cumprida, o fogo foi combatido e vencemos o fogo. Então, isso é uma experiência fantástica que eu tenho aqui, de testemunhar esse valor, né, que nosso pessoal tem. É bacana a gente ver isso, né, que os ideais se irmanam, né, entre civis e militares, são os mesmos ideais, é tudo Brasil, né, isso é uma coisa muito importante de ver. General, eu preciso puxar a sardinha para minha brasa aqui e perguntar como é que está sendo a cooperação da Marinha com o EB aí nas suas operações. Farnaso, fazendo referência ao nosso recente dia 11 de junho, eu digo que se Almirante Barroso estivesse aqui,
ele estaria tão feliz e tão satisfeito com a Marinha do Brasil como foi na Batalha Naval de Riachuelo, né? Todos os brasileiros aqui estão sustentando o fogo, que a vitória é nossa. Isso é verdade. O ano passado, inclusive, nós tivemos que inverter essa frase na fase das queimadas, né? Combater o fogo, que a vitória é nossa. Mas agora, na fase do desmatamento, tem até um vídeo, depois eu vou pedir para a minha equipe mandar para vocês aí, que mostra o trabalho do Napaflu Rondônia. O Napaflu Rondônia suspendeu, como diz, né, a linguagem naval, suspendeu. Para os civis que não sabem o que é suspender, é sair da região do porto, né, sair ali da sua região onde estava parado. Ele suspendeu em Manaus e fez um percurso longo no Rio Madeira, praticamente todo o Rio Madeira, e o Napaflu Rondônia, dentro dele, nós colocamos uma equipe do IBAMA e uma equipe da Polícia Militar Ambiental do Amazonas. E percorrendo toda a cara do Rio Madeira, esse navio conseguiu aplicar multas e visitar áreas de desmatamento, fiscalizou mais de 73 embarcações. Aliás, pelo contrário, ele fiscalizou mais de 200 embarcações, e 73 embarcações ilegais foram apreendidas, realizando exatamente a tarefa naval de patrulhamento fluvial nos rios da Amazônia. E é bacana a gente explicar para o civil que a Marinha do Brasil cuida não só do nosso mar territorial, como das águas interiores. É uma missão da nossa Marinha. E, Farinazo, a Marinha conseguiu mais de 1,5 milhão de multas com essa missão do Napaflu Rondônia, e o Napaflu Rondônia retornou a Manaus, e agora entrou na nossa área de operações o Napaflu Roraima. Então, estamos agora esperando mais uma operação exitosa da Marinha do Brasil nas águas interiores do Brasil, né, particularmente no Rio Madeira. Rio Madeira é um rio de difícil navegação, tem uma série de características, nós estamos começando a entrar na fase que o rio começa a descer, mesmo assim a Marinha está aqui dando um apoio fantástico. Além da operação da Marinha com o Napaflu Rondônia e agora com o Napaflu Roraima, Napaflu, navio patrulha fluvial, né? É bom explicar, porque nós temos civis nos assistindo. Nós temos aqui em Porto Velho uma capitania fluvial em Porto Velho, que está fazendo inspeções navais. Nós temos os polos de inspeção naval, que são a capitania e as agências fluviais de Humaitá, Boca do Acre, Guajará-Mirim e Cruzeiro do Sul, e todas elas estão com uma previsão de operar durante 30 dias de operação para cada capitania, durante o mês, ou seja, todos os dias, e realizando inspeções nas embarcações. Numa operação como essa, para valorizar o trabalho conjunto da Marinha e Exército Brasileiro, nós tivemos a apreensão de 63 animais silvestres capturados com caça ilegal. Meus amigos, uma cena triste de ver, né, uma embarcação no Rio Juruá, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, com, por exemplo, 7 ou 8 araras que foram abatidas na caça ilegal. Então, a Marinha, junto com o Exército, realizou a apreensão dessa embarcação. A pessoa que cometeu esse crime ambiental foi presa, né? E nós estamos realizando outras operações na mesma área para combater a caça ilegal. A caça ilegal é uma covardia absurda. Nós temos aqui a caça de subsistência, que ela é aceita, ela é prevista. A pessoa pode realizar a caça para sua subsistência, algumas espécies, conforme a lei estabelece. Mas essa caça predatória, maldosa, né, que é feita para vender para traficantes de caça internacionais. Colocando passarinho no tubo de PVC, é uma coisa terrível, realmente. Exatamente. Hediondo. É matar uma onça para vender uma pele por milhares de dólares. Exatamente. Isso aí é um absurdo. E estamos atuando nessa área também. Parabéns à Marinha. Parabéns para todos nós, né? O trabalho que vocês fazem é uma coisa maravilhosa. A gente realmente se sente orgulhoso. General, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho como é a constituição de uma brigada, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, quais são as unidades subordinadas, as missões, as tradições da brigada, enfim, o senhor pode comentar para a gente? Albert, a nossa 17ª Brigada de Infantaria de Selva é a Brigada de Infantaria de Selva mais antiga na região do Comando Militar da Amazônia.
Então, no comando do Estado da Amazônia, nós temos 4 brigadas de infantaria de selva. A 17ª, aqui em Porto Velho, a 16ª, que fica em Tefé, a 2ª brigada, que fica em São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, e a 1ª brigada de infantaria de selva em Boa Vista. Nós somos a brigada mais antiga. Nós somos oriundos dos comandos de fronteira que existiam aqui. Foram estabelecidos há mais de 50 anos 3 comandos de fronteira, em Porto Velho, em Guajará-Mirim e no Forte Príncipe da Beira. E esses comandos de fronteira deram origem à nossa brigada. Hoje, nós estamos distribuídos no estado de Rondônia, no estado do Acre e no sul do Amazonas. Nós temos 4 batalhões de infantaria de selva. Nós temos um batalhão de infantaria de selva em Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. Do lado oposto existe a cidade de Guaiará-Mirim, onde existe um distrito naval da Marinha Boliviana. Nós temos um batalhão de infantaria de selva na Transamazônica, que é o 54º Batalhão de Infantaria de Selva, batalhão Cacique Ajuricaba, ele leva o nome histórico de um cacique, e fica o quartel é belíssimo, ele fica debruçado na Transamazônica. É emocionante conhecer um quartel como aquele, um quartel com espírito combativo muito grande. Eles têm um lema lá que eles são os melhores do mundo, e o batalhão de Guajará-Mirim, que é o 6º BIS, são os melhores da fronteira. Então aqui nós temos os melhores, são 2 batalhões mais próximos aqui de Porto Velho. Nós temos lá no Acre o 4º Batalhão de Infantaria de Selva na capital, em Rio Branco, e o 61 Batalhão de Infantaria de Selva em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é a cidade, área urbana mais ocidental do Brasil. Nós temos lá em Cruzeiro do Sul 2 destacamentos de fronteira, São Salvador e Marechal Taumaturgo. O destacamento de São Salvador tem uma característica peculiar. É o soldado brasileiro mais ocidental. Ele tem uma guarita, e esse soldado representa o soldado brasileiro que está mais a ocidente no nosso Brasil. Fica lá beirando o Rio Moa. É um local belíssimo lá, nosso destacamento de fronteira. Temos em Rio Branco 4 pelotões de fronteira vinculados ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva, nas cidades de Plácido de Castro, Epitaçolândia, Santa Rosa do Purus, na beira do Rio Purus, e em Assis Brasil, onde fica a tríplice fronteira, Brasil, Bolívia e Peru. Então, essa é a estrutura da brigada. Vocês veem que a brigada é bem grande e muita área de responsabilidade. Exatamente. Sobre o comando. Falta ainda dizer em Porto Velho. Em Porto Velho nós temos uma companhia de infantaria de selva, que eu chamo de meu pequeno batalhão, é uma companhia valorosa, cumpre missões em todo o estado, uma base logística, que realiza a logística de toda a Amazônia Ocidental, e vinculados à nossa brigada, nós que não fazem parte da brigada, são AMs vinculadas, nós temos 2 batalhões de engenharia de construção, o 7º BEC em Rio Branco e o 5º BEC em Porto Velho, e um hospital que nos apoia. Então, essa aí é a estrutura do Exército Brasileiro aqui na área da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Brigada Príncipe da Beira. E por que Brigada Príncipe da Beira? Porque nós temos na nossa área a construção portuguesa, a maior construção portuguesa que existe no Brasil, que é o Forte Príncipe da Beira, fica localizado à beira do rio Guaporé, na cidade de Costa Marques. É uma fortaleza belíssima, e lá onde tem o Forte Príncipe da Beira, nós temos o pelotão especial de fronteira que cuida da fortaleza. Essa é a área que o Farinazzo e o Albert estão convidados a vir aqui visitar para fazer uma reportagem ao vivo para o canal Arte da Guerra. Nós vamos sim, general. Vamos fazer. Vamos sim, isso vai ser... Nós vamos providenciar, porque o público pede muito isso daí. General, eu quero agradecer, então, tá? Em nome aqui do velho general e do Arte da Guerra, quero agradecer os esclarecimentos que o senhor prestou ao nosso público e vou deixar as palavras finais aqui para o senhor e para o Albert. Bom, Farinazzo, Albert, eu agradeço o convite dos canais para falar um pouquinho da nossa brigada, falar um pouquinho do trabalho realizado na Operação Verde Brasil. Nós estamos agora, nesse momento, atuando em 2 grandes operações, que é a Operação Verde Brasil, a Operação Covid-19. O tempo todo nós temos tropa no terreno, como a gente fala, né? Tropa no terreno, ou
navio navegando ou aeronave voando aqui na nossa região. E a mensagem que eu passo para todos os brasileiros que nos assistem é que o nosso Brasil precisa realmente do brasileiro defendendo as cores da nossa bandeira. Essa bandeira que está aqui, né, a bandeira do Brasil, ela está no nosso ombro, mas está no nosso coração também. Muitas pessoas falam que a Amazônia é internacional, que a Amazônia, umas asneiras que a gente escuta por aí, falando que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a Amazônia, na verdade, ela é do Brasil e dos países que têm área na região amazônica, nossos vizinhos. O hino de Rondônia fala dos destemidos pioneiros, né? E nós sabemos que vários brasileiros sacrificaram as suas vidas, o seu sangue, o seu suor, para conquistar a Amazônia. E a nossa missão agora é continuar mantendo e cuidando dessa floresta. Eu não tenho dúvida nenhuma que é possível, sim, viver na floresta de maneira sustentável, de uma maneira organizada. O crime que existe nessa região aqui não é um crime apenas ambiental, é um crime vinculado. O criminoso da floresta, que chamamos de pirata da floresta, ele tem diversificado a sua atuação para outros crimes, que é o garimpo ilegal, a prostituição infantil, o tráfico de drogas, tudo isso é interrelacionado e muito complexo. Então, é uma missão que tem que prosseguir, nós não podemos desistir, nós temos que combater, e nós contamos com os brasileiros do nosso lado. A Amazônia é nossa, e o Brasil merece que a gente cuide dela da melhor maneira possível. Brasil, acima de tudo, selva. Selva. Albert, contigo. Eu só tenho a agradecer aí pela entrevista, foi excelente. Eu acho que abrangeu bastante, deu um panorama muito bom da atuação da 7ª Brigada, da realidade da região, da atuação em relação à Amazônia, Operação Verde Brasil, etc. Então, assim, agradeço mais uma vez a participação, foi muito bom. Então, general, quero agradecer ao senhor, para dizer o seguinte, o velho general e o Arte da Guerra estão à disposição não só da 17ª Brigada, mas de todo o Exército Brasileiro, as demais forças também. Nós gostamos de divulgar o trabalho de vocês, transformá-lo numa linguagem bastante acessível para o público, para que eles entendam. O que é importante foi isso. Como o senhor mostrou hoje um painel geral, tá? Eu acho que ficou bastante, assim, gritante, as pessoas conseguem entender realmente o que vocês estão, a missão que vocês estão fazendo e principalmente os sacrifícios que as Forças Armadas e as entidades civis, tá, enfrentam no cumprimento da missão de proteger a sociedade, né, garantir a nossa soberania e a integridade de todo o patrimônio brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Farinazzo. Obrigado para vocês dois aí. Eu teria muito mais a falar, né? O tempo que nós temos não é... Vai voltar aqui, vai voltar. Eu posso voltar. Eu vou deixar o Tenente Carvalho aí em contato com vocês para mandar quanto antes essas imagens, inclusive o mapa da brigada com a nossa distribuição das unidades. E eu vou mandar também, Farinazzo, os dados da operação. Tá? Tem dados aqui da operação que, se de alguma forma, enquanto eu falava ali a respeito de multas, puder colocar alguns pontos, né? Tem uma apresentação que foi feita para o vice-presidente, eu estou com ela aqui no bolso, inclusive, do meu pendrive, que eu vou pedir para mandar para você também. Manda tudo. Ela é ostensiva, pode ser colocada aí na internet, problema nenhum, e mostra bastante ali ela mostra muito bem esses resultados, é bem interessante. Tá? É interessante que ela já vai embasar outras publicações nossas, a gente volta ao assunto, esse assunto da Amazônia a gente volta toda hora, é um assunto recorrente aqui, e ele vai nos embasar bastante. Então pede para eles enviarem tudo aí que a gente monta. Eu vou editar o vídeo, vou trabalhar ele direitinho, porque eu quero associar imagens com a sua fala. Então, ó, falou disso aqui, eu pego, jogo a imagem, vai ficar uma coisa bastante bacana. A gente tem uma preocupação muito grande aqui com assim, o público entender bem o que está sendo passado. Ótimo. Farinazzo, o que eu falei do convite para vocês virem aqui, vocês dois, é verdadeiro, é sincero, não é igual o cara que fala, vai lá em casa tomar um café... E o cara a gente combina tudo, deixa só passar essa pandemia, a gente combina tudo, faz um negócio legal. É que agora está tudo parado, já. A gente tinha diversas missões que precisava cumprir que a gente não está conseguindo, porque isso atrapalhou tudo. Simpósios que nós éramos convidados.
parou tudo, né, Albert? Está tudo parado aí. Mas olha só, quer fazer dentro do contexto da Operação Verde Brasil, a gente tem... Pode falar. A gente tem muito apoio aéreo na Operação Verde Brasil. Como a Operação Verde Brasil vai se prolongar bastante até o final do ano, quando passar aí a fase crítica da pandemia, a gente faz um planejamento, tá? Eu faço um pedido de apoio aéreo aí para a nossa gloriosa FAB. De vez em quando até o KC-390 vai vir para cá. Seria um presentão, né? Fazer um voo de KC. Não, para a gente ia ser show, general. Por quê? Porque além de mostrar o trabalho do Exército, a gente mostra o trabalho da Força Aérea, da Marinha, e o KC levanta a bola da Embraer, né? Com certeza. No Brasil. E outra, tiver artigo, manda para o Albert, porque ele publica no blog, o blog tem uma credibilidade muito grande, a gente está ampliando o acesso aí, o material dele é muito bem selecionado, e é importante ter essa integração. Importante ter essa integração. Eu vou mandar para o senhor. Fica o convite para vocês aí. Não, nós vamos sim. Eu vou mandar para o senhor os links de alguns artigos que a gente postou o ano passado sobre a Amazônia, quando estava naquela crise que o Macron estava falando e tarará. A gente postou, escrevemos alguns artigos no ano passado. Vou mandar para o senhor, só por curiosidade. Tá, eu já te passo artigos para aí, a gente... Vou ficar muito honrado em publicar. Então tá, pessoal, eu acho que é por aí.